Eduardo Bolsonaro foi condenado criminalmente pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e nesse vídeo você vai entender esse caso do começo ao fim. Eu sou o Francisco Braga e esse é o Brasil Explicado. Bom, o que foi que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro? Ele foi denunciado no Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de coação no curso do processo, que é um crime previsto no artigo 344 do Código Penal. Esse crime consiste em, por meio de violência ou coação, tentar obter vantagem para si ou para outra pessoa no curso de algum processo administrativo ou judicial, ou até mesmo em um procedimento policial. Bom, no caso do Eduardo Bolsonaro, o que houve foi o seguinte: em 2025, o seu pai, o Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, foi julgado criminalmente no Supremo Tribunal Federal pela primeira turma do STF por conta da tentativa de golpe de Estado, aquela confusão toda do 8 de janeiro de 2023. E o Jair Bolsonaro foi condenado criminalmente nesse caso, está hoje cumprindo pena. Bom, o Eduardo Bolsonaro, na época do processo do Jair Bolsonaro, se encontrava nos Estados Unidos e lá estava usando a sua influência política para tentar levar o governo norte-americano a aplicar sanções ao governo brasileiro e a autoridades brasileiras, inclusive a ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem aí não lembra da famosa Lei Magnitsky, que era uma lei que fazia com que o governo norte-americano aplicasse sanções a determinadas pessoas. Bom, uma dessas sanções que foram aplicadas pelo governo norte-americano ao Brasil foi a taxação, a sobretaxação. Quem aí não lembra das taxas que foram aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros que eram importados por empresas, por consumidores norte-americanos? Essas taxas estavam dentro desse contexto das retaliações que estavam sendo buscadas pelo Eduardo Bolsonaro por meio do governo norte-americano. Bom, o Eduardo Bolsonaro anunciou na internet que estava agindo junto ao governo norte-americano para obter a aplicação dessas sanções. E a motivação dele era justamente a perseguição que ele entendia que o seu pai, Jair Bolsonaro, estava sofrendo na ação penal que estava respondendo por conta da tentativa de golpe de Estado. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro admitiu publicamente que estava tentando influenciar no julgamento do seu pai na ação penal pela tentativa de golpe de Estado. E ele estava tentando influenciar por meio de ameaças de aplicação de sanções ao Brasil e a autoridades brasileiras pelo governo norte-americano. Essa conduta do Eduardo Bolsonaro se enquadra no artigo 344 do Código Penal, que é o dispositivo legal que prevê o crime de coação no curso do processo. A Procuradoria-Geral da República denunciou no Supremo Tribunal Federal o Eduardo Bolsonaro justamente pela prática de coação no curso do processo nesse episódio da tentativa de intimidação do Brasil e das autoridades brasileiras para que não julgassem o Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. E agora, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgou essa denúncia da Procuradoria-Geral da República e o julgamento foi unânime. Todos os ministros integrantes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram pela condenação do Eduardo Bolsonaro pela prática do crime de coação no curso do processo. Então hoje o Eduardo Bolsonaro está condenado criminalmente por ter tentado influenciar no julgamento criminal de Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Se há alguma notícia que você viu, inclusive sobre esse caso, e não entendeu ou que te causou estranheza e você quer que isso seja explicado, comenta aqui, fala para mim o que você quer que eu explique, que eu gravo um vídeo explicando. Esse é o Brasil Explicado, é explicação, não é opinião. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações.